E se o tema do Enem fosse sobre a persistência do casamento infantil no mundo? Você saberia escrever? Eu sou a Bela Nazar, sou professora especialista em redação há 8 anos. Quando eu falo especialista em redação, não é só sobre Enem. PUC, Ciências Médicas, Unicamp, FAMEMA, FAMERP, enfim, é redação, é produção de texto, é gramática. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim, já se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, clica no sininho, porque eu costumo dizer que a vida do estudante brasileiro é corrida e se tem esse recurso aqui no canal, aproveite. Faça uma maratona aqui do meu canal, a gente tem uma playlist tudo sobre redação em que tem teoria, sobre gramática, tô colocando vídeos lá novos sobre gramática, aspas, onde e aonde, em que, em vez de, ao invés de, tá? Lá você encontra os principais erros que os estudantes brasileiros cometem na língua portuguesa. E essa playlist aqui são análises de temas, não é com o intuito de acertar o tema, é com o intuito de te ensinar o passo a passo antes de você colocar as ideias no papel. Por quê? Porque realmente muitos estudantes agarram nessa parte. Bela, eu não sei como colocar as minhas ideias no papel. Isso acontece com você? Coloca aqui nos comentários. Inclusive, tá rolando uma gamificação, uma bonificação para os inscritos mais engajados daqui do canal. Então, sempre comente em todos os vídeos, deixe o seu like, recomende o canal. Por quê? A gente sabe que a educação do Brasil, ela é sucateada, é muito precária. E aqui com o canal eu consigo democratizar esse acesso, fazer com que mais estudantes tenham um ensino de qualidade. Fechou? Então eu conto com a sua ajuda para que você ajude mais estudantes. E a gente vai fazendo essa corrente do bem. Tamo junto? Posso contar com você? E aí vamos lá, olha só. Aqui eu separei o tema a persistência do casamento infantil no mundo. Primeiro passo, análise da frase temática. Anote isso aí. Qual que é o assunto central? Casamento infantil. Esse é o tema. Qual que é o recorte temático? Persistência. Então, a gente quer saber aqui por que esse problema está persistindo no mundo. Aqui no mundo, pega muitos estudantes, não é mesmo? Bela, eu tenho que colocar no Brasil ou no mundo. Nesse caso aqui, eu coloquei o recorte no mundo. No seu desenvolvimento 1, você pode falar de Brasil, você vai dar um exemplo de Brasil, e no seu desenvolvimento 2, você vai dar um exemplo de mundo. Ô, Bela, eu quero muito escrever sobre essa redação, mas eu não tenho quem corrija os meus textos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os nossos pacotes de correção. Tem de várias quantidades lá dentro da nossa plataforma. Você pode escolher os temas, pode ser sobre esse tema aqui também, tá? E você também pode mandar o seu texto para o meu e-mail, que lá eu tenho um banco de dados com várias redações. E toda vez que tem correção de redação gratuita aqui no canal, eu pego esses textos, tá bom? O e-mail vai aparecer aqui no vídeo e também na descrição, fechou? E aí o primeiro passo que eu quero te ensinar com esse vídeo aqui é tese. Afinal de contas, o que é a tese? Tese é quando você assume que aquele tema é um problema. E aí você vai colocar o seu posicionamento. Isso é um problema. Agora, no manual de correção fala o seguinte: o aluno ele precisa justificar por meio de argumentos, por meio de ideias, por que aquilo é um problema. Então, olha essa estrutura holística aqui que você já pode utilizar. Isso é um problema por quê? Para quem não sabe o que significa a metodologia holística do meu método, holístico significa algo que é totalizante, que não olha somente um tema, mas olha todos. Então, quando eu falo, estrutura holística, modelo holístico, argumento holístico, repertório holístico, é isso. Eu não olho um repertório que é só para um tema, um argumento que é só para aquele tema. A gente olha argumentos e repertórios que se encaixam para todos os temas. Foi isso que eu criei. Eu analisei os problemas da sociedade, os problemas do Enem, de todos os vestibulares, né? Porque se a gente for parar para pensar, se a gente fizer ali uma desconstrução dos temas do Enem, de vestibulares, eles são sobre o quê? Sobre problemas da sociedade. E esses problemas, eles possuem causas. Então, eu identifiquei essas causas que eu chamei de causas holísticas, são os motivos pelos quais os problemas da sociedade acontecem. No tema aqui, eu separei 3 deles, tá? Lá dentro do curso dos modelos holísticos, eu te dou 7 opções que eu já testei e comprovei que encaixam em todo e qualquer tema. E olha só, argumento 1, a gente tem uma formação familiar. Muitas famílias possuem o desejo de proteger a reputação da menina que engravidou. Inclusive, eu até trouxe repertório para isso, tá? É um documentário que é muito pesado, mas vale a pena se assistir. E olha só, a formação familiar no sentido de que
Mas assim, é feio e é pesado para muitas famílias quando uma menina mais nova engravida. E aí o que eles fazem? Eles querem casar essa menina pra zelar pela reputação dela. E aí ela tá ali naquele casamento, às vezes com um cara mais velho, ou ela engravidou também de um rapaz mais novo, mas eles casam essa menina com um cara mais velho só pra limpar a reputação dessa menina, né? Pesado isso. Ou até mesmo casamentos arranjados. No Brasil isso ainda existe, né? Em locais mais afastados, mas aí esse exemplo, se você quiser, você pode colocar de mundo. Nos textos motivadores sobre esse tema, inclusive se você adquirir o pacote de correção que tá aqui na descrição do vídeo, tem lá esses textos motivadores. Lá eu coloquei casos da Índia, casos da África, em que muitas famílias ainda têm aqueles casamentos por dotes, tá? E aí essas meninas casam com homens muito mais velhos, justamente para zelar pela reputação daquela família, casamentos dentro da própria família, né? Às vezes parece que é muito bizarro, né? Parece que eu tô falando de uma coisa muito antiga, mas isso é um tema muito atual, tá? E olha só, argumento 2, a sexualização e a adultização precoce. Existe uma romantização em séries, em filmes e músicas, né? Em que meninas muito mais novas se casam com homens mais velhos e isso é tido como algo normal, principalmente na Índia, principalmente na África. Aqui no Brasil a gente tem uma romantização, uma adultização muito precoce por meio do funk, né? De filmes em que a novinha, né, ela sarra no grau, sabe? Sempre com homens mais velhos e tal, e isso é um problema, tá? A gente tem que problematizar isso, porque isso no imaginário da menina é tido como normal, e no imaginário do cara lá também é muito normal. E aí eles, né, tem uma relação sexual, às vezes a menina engravida, casa, ou, né, eles vão morar juntos, enfim, eu sei que atrapalha, aí a gente vai falar das consequências também, mas isso atrapalha toda a vida dessa menina. O cara não, ele continua trabalhando, vivendo a vida dele, mas essa menina, ela tem ali que zelar por aquele neném, né, muitas vezes ela deixa de fazer um vestibular, ela deixa de fazer um concurso, ela não tira carteira de motorista, carta, né, de motorista, habilitação, ela não faz uma série de coisas que ela poderia ter feito, né, e seguido o concurso normal da vida dela, normal, né, o esperado ali, e teria o filho ali naquela fase que seria a em que ela está apta, né, para gerar uma vida. Mas com 13 anos, ela ainda é uma criança. Como é que ela vai gerar uma outra criança? Um outro argumento 3, aqui eu trouxe 3 opções, tá? É a desigualdade social. Muitas meninas se casam cedo devido à dependência financeira. Aí eu falei, né, dos dotes pagos a famílias pobres. Aqui você pode escolher qual caso você coloca. Desenvolvimento 1, você pode falar de Brasil, desenvolvimento 2, você pode falar de mundo. Agora vamos para os repertórios que eu separei. Olha só, documentário Apenas Meninas, tá? Um documentário que tem na HBO Max, mas talvez já tenha aqui no YouTube, porque é um documentário um pouco antigo, e ele fala justamente sobre essa questão do Brasil, em que meninas se casam muito novas para limpar a reputação quando elas engravidam, né? Ou também casos religiosos, enfim. Aqui a gente está tendo uma campanha ao redor do mundo, Stop Child Marriage, tipo assim, pare de fazer crianças se casarem, né? Pare de fazer crianças terem filhos também. Só que aí a gente pode também falar do silenciamento da mídia em relação a esse problema, ou da má influência midiática. Por quê? A mídia, o tempo todo, em filmes, séries, músicas, adultiza e sexualiza essas meninas. Aí essas meninas vão transar cedo, têm filhos, se casam, mas aí eles ficam problematizando as meninas se casarem. Então a gente tem ali, olha, um paradoxo, não é mesmo? Tema problemático, bom de vocês escreverem, hein? E aqui eu peguei um dado, olha só, uma a cada 2 segundos, então a gente tem um casamento de crianças a cada 2 segundos, 23 por minuto e 12 milhões por ano. Bizarro isso, né? Se não houver mudanças nos números, em 2050 serão 1 bilhão e 200 milhões de meninas casadas no mundo. Agora, quais são as consequências disso? Então você vai organizar o seu projeto de texto em por que há persistência do casamento infantil ao redor do mundo? Você vai colocar os seus 2 argumentos. Como é que isso ocorre? Você vai separar para que não fiquem exemplos iguais nos 2 parágrafos. E o que isso gera. Então, você pode colocar as consequências fisiológicas para essas meninas. Não, o corpo daquela menina não está preparado para gerar uma vida, é uma criança, tá? E você pode colocar consequências sociais e psicológicas também. Então, diferencia no físico daquela criança e na mente daquela criança ou na sociedade. A dificuldade para entrar para o mercado de trabalho, para estudar, tá bom? É isso. Escreva esse texto, manda para correção. Tamo junto, até depois do Enem.